Também quero saudar aqueles que estão a nos assistir em casa. Sinta-se à vontade, se aconchegue agora para você poder estar ouvindo a palavra de Deus em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos estar dando continuidade à série que nós estamos encerrando. Hoje é a penúltima mensagem. E domingo que vem nós estaremos encerrando essa mensagem, essa série de mensagem chamada É Tempo de Reconstruir. Nós caminhamos por praticamente todo o livro de Neemias. Nós caminhamos desde o primeiro capítulo, quando Neemias ele começa então a se interessar e começa a fazer perguntas em busca de informações sobre a cidade de Jerusalém, sobre o reino em que ele teoricamente faz parte, porque ele é descendente do povo que foi levado como cativo para a Babilônia. Mas Neemias nasce na Babilônia. Neemias nasce no cativeiro. E 150, 140 anos depois, essa figura histórica, Neemias, começa a ser agora usado por Deus para retornar a Jerusalém e reconstruir. Ele é usado por Deus para reconstruir os muros, as fendas dos muros. Ele é usado por Deus para reconstruir o templo junto com Esdras, mas ele também é usado por Deus para reconstruir a espiritualidade daquele povo. Então, desde o capítulo 1 até o capítulo 8, 9, 10, nós caminhamos e percebemos como Neemias estrategicamente e sob o efeito de uma liderança, de um governo, ele é usado por Deus para mobilizar o povo a auxiliá-lo na construção dos muros, para auxiliá-lo na reconstrução do templo, e junto com Esdras, o sacerdote, ele agora é usado por Deus também para a reconstrução da espiritualidade do povo. Ele, então, é usado por Deus em vários momentos. E aqui me chama a atenção, a primeira coisa, antes de ler o livro, eu queria chamar a sua atenção para um fato que aconteceu recentemente. Quem são as pessoas que mais influenciam você? Busque na sua mente agora. Hoje nós estamos vendo um tempo diferente. Não apenas necessariamente agora com a pandemia, mas um tempo em que as pessoas se tornaram influencers, né? Pelo YouTube, pelo Instagram, onde milhões de pessoas estão seguindo aos outros. Mas quem são as pessoas que você tem seguido? Quem são as pessoas que você tem sido influenciado? Qual é a liderança? Porque quando nós falamos de liderança, nós estamos falando de uma capacidade de influenciar pessoas. E é interessante pensar, um certo comentarista, ele vai dizer que liderança é exatamente a arte de influenciar uma pessoa, um grupo de pessoas e uma cultura. Então, Neemias, ele tem essa arte de influenciar muito aguçada na sua vida, ao ponto dele influenciar uma pessoa, lá no começo, perguntando, falando sobre Jerusalém, e ele chega então na cidade, observa o local, e ele influencia um grupo de pessoas, mas ele chega agora a modificar a cultura que aquele povo estava vivendo. Preste atenção, que cultura era essa? Estamos falando de um povo judaico, de um povo que tinha a cultura teocrática muito forte, uma cultura de onde Deus é o soberano sobre suas vidas, mas ao longo do tempo esse povo vem pecando diante de Deus, vem trocando Deus por idolatrias e por pecado. Esse povo agora estava há 70 anos isolado no cativeiro. Eles agora voltam para suas casas, mas ainda assim não tem uma certa espiritualidade. E agora ele começa a mobilizá-los à leitura das Escrituras, a uma volta de perdão de pecados, a eles reconhecerem os seus próprios pecados. E então chega o momento de cuidar da cidade. Mas eu fiz uma pergunta. A pergunta é: quem é a pessoa que mais tem te influenciado? Hoje nós temos recentemente algumas notícias de pessoas famosas que, inclusive no meio evangélico, têm decepcionado muitas pessoas. E eu percebo, irmãos, que nessa arte de influenciar pessoas, nós, por muitas vezes, confundimos
habilidade com caráter. Nós temos essa propiciação, posso dizer essa palavra, nós temos essa capacidade de muitas vezes prestar mais atenção nas habilidades das pessoas, na arte da liderança, na oratória, nas habilidades. E muitas vezes olhamos para as habilidades, para os dons das pessoas, mas nós não temos o contato, nós não vemos o dia a dia, nós não tomamos um café com ela, nós não comemos 1 quilo de sal junto. E olhamos apenas as habilidades e esquecemos que por trás das habilidades existe um caráter. E muitas vezes gostamos mais de olhar para as habilidades do que para o caráter. Quando eu olho para Neemias, eu vejo Neemias sentando com o povo, conversando com o povo. Não é apenas a habilidade que ele usa, ele mostra a sua vida, o seu caráter, a sua espiritualidade. Ele influencia não apenas com os dons que ele tem, mas também com sua vida. Mas hoje nós estamos sofrendo porque a mídia e o tempo em que nós estamos vivendo nos motiva a olhar mais para as habilidades do que para o caráter. E quando eu estou falando de caráter, eu estou falando de dia a dia, de momento em que você percebe as pessoas orando, de olhar no olho, de estar perto, de caminhar junto. E nós facilmente, ao longo da vida, somos, e como somos, abalados com aquelas pessoas que as habilidades vêm primeiro, mas de repente, a mostra do seu caráter é totalmente indigno, contrário àquilo que essas pessoas falavam, diziam, se amostravam e se expressavam. Quando eu olho para o texto de Neemias, eu percebo então a grande necessidade que nós temos de ter, sim, os dons e as habilidades que Deus já deu à sua igreja, mas também o cuidado de observarmos os caráter, de estarmos juntos. Por isso a pergunta, quem é a pessoa que tem te influenciado? São pessoas de mais longe ou são pessoas de mais perto? Quem gosta de ler, geralmente somos influenciados por grandes escritores. Quem gosta agora da minha área, por exemplo, de liderança, lê muito, escuta muito. E eu tive o prazer de participar de momentos em que estivemos juntos, tivemos a oportunidade de estarmos perto, e como é bom nós conhecermos as pessoas. Somos muito mais, irmãos, preocupados com o caráter do que com as habilidades, e isso precisa ser visto por nós. Neemias, ele chega diante de Deus, ele é usado por Deus, ele se coloca à disposição de Deus. A sua habilidade é utilizada na governança, na administração, na liderança, mas ele também está perto do povo, ele arregaça a manga, ele vai para os muros, ele está na leitura da palavra, ele está se relacionando com as pessoas. E é interessante pensar o como isso é importante para nós, porque isso revela processos. Lembra do dia que você se converteu? Lembra do dia que você levantou a sua mão e disse, Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a Ti a minha vida? Você lembra desse dia? Parece que a sua identidade foi mudada naquele dia, porque você percebeu que agora você não é mais dono de si mesmo, você tem alguém por você agora, você tem um Deus que é todo poderoso, só que para mim alcançar o ideal de Deus na minha vida, eu preciso passar por processos, e esses processos são duradouros. Existem eventos, existe discipulado, existem momentos a sós com Deus, existem momentos a sós com a liderança, vai haver momentos de dificuldade, vai haver momentos de bonança, mas há processos em que eu começo a entender que eu preciso olhar para as Escrituras, eu preciso de um mentor, eu preciso de alguém que possa me orientar.
o que acontece ao longo de 2 ou 3 décadas atrás é que, por muitas vezes, nós não nos acostumamos com os processos. Nós queremos, desde já, entrar de cabeça e mostrar as nossas habilidades, mas o nosso caráter, às vezes, não foi moldado, o nosso caráter, às vezes, diante de Deus, não foi transformado, a nossa identidade diante de Deus continua ainda distante daquilo que seria o ideal, e quando damos ênfase às habilidades, nós acabamos, irmãos, não tendo firmeza nas Escrituras, não tendo firmeza em Deus, nem confiando nas pessoas mais próximas. Mas o que é que tem tudo isso que eu acabei de falar com Neemias? É porque Neemias agora, irmãos, começa a olhar para outro lado. Lembra? Ele olhou para os muros, ele olhou para o templo, ele olhou para a espiritualidade do povo. Isso promoveu mudanças. Ele usou as suas habilidades, usou as habilidades das pessoas para a reconstrução do templo e dos muros, mas agora também ele partiu para a espiritualidade, e dentro da espiritualidade ele traz processos que fazem então essas pessoas olharem para as Escrituras, e esses processos fazem eles reconhecerem quem são diante de Deus: pecadores. Por que estão naquele momento histórico? Por que estão passando por esse momento de sofrimento? Porque pecaram. Eles agora assinam, é o capítulo 10, assinam um pacto dizendo: eu vou me dedicar ao Senhor. Processos. Mas agora, ele diz assim: precisamos olhar para outro espaço. Precisamos olhar para a cidade. Se você ler comigo agora o capítulo 11, o verso 1 e 2, diz assim: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o restante deitou sorte para trazer de 10, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereceram ainda para habitar em Jerusalém. O que é esse texto, pastor? Preste atenção. A partir do capítulo 10, nós temos então esse assinar de um pacto que eles foram passando por processos. Mas agora Neemias está preocupado com a cidade. Por que com a cidade? Lembre, os muros foram reconstruídos, mas quem mora dentro da cidade são poucas pessoas. E lembre-se, nós não estamos falando de uma cidade como a nossa, nós estamos falando de uma cidade que é fortificada, de uma cidade que foi cercada por muro, que há milhares de quilômetros ao redor dela, por esse muro, e, na verdade, poucas pessoas estavam protegendo essa cidade. Então, era necessário que o restante das cidades próximas do reino pudessem ter pessoas voltando para cá. E o que é que Neemias faz? Neemias entra em processos com esse povo. Neemias começa a dizer assim: olha, vocês estão distantes da cidade fortificada, mas se nós formos aqui sitiados, nós iremos perder, porque nós não temos como nos proteger. Precisamos de mais homens aqui dentro, precisamos de mais pessoas para liderar, para governar e prestar atenção na cidade. Se vocês, nos seus campos, forem sitiados, vocês podem sim enveredarem pelas florestas e salvarem suas vidas, mas nós não. Então ele começa a chamar a atenção para um aspecto que por muitas vezes não tem nada de espiritual. Mas eles começam a olhar para a cidade e voluntariamente alguns disseram: nós vamos morar na cidade santa. Outros foram escolhidos, a cada 10 famílias era sorteada uma família, e essa família vinha com uma alegria morar na cidade. Outro processo começa a acontecer. Neemias começa a fazer algo inovador.
Neemias começa a fazer algo que é diferente de tudo que eles já vivenciaram antes. Neemias começa a fazer uma liderança descentralizada. Preste atenção, esse povo viveu ao longo dos anos sob a liderança de uma pessoa. Foi sob a liderança de Moisés, foi sob a liderança de Josué, e aí passou um período sem liderança e definhou num período de pecado. Mas aí vem novamente Samuel como um profeta, ele novamente vem e começa o povo a exercer liderança. E aí vem o reinado, e novamente uma monarquia surge, e aí começam os reis, e uma liderança novamente centralizada começa a ascender novamente. Mas agora esse povo foi levado cativo, e ainda na mente deles, mesmo como exilados, porque eles estavam na sua terra, mas estavam sob o domínio deles. Não pense que eles estavam livres, eles ainda estavam sob o domínio deles. Mas preste atenção, eles foram para Jerusalém, e agora sobre um governo inovador, Neemias começa a trazer as lideranças religiosas e lideranças civis. E começa então a ter ele sim como governador, mas ele começa a dar liberdade, começa a descentralizar a liderança. Isso me chama a atenção porque ele começa a reconstruir uma nova perspectiva. Ele começa então a reconstruir um olhar diferente para a própria cidade. Então, o que eu estou querendo chamar a sua atenção e que me chamou bastante atenção nesse momento é: Neemias, ele é usado por Deus com suas habilidades, com o seu caráter. Os muros são reconstruídos, a cidade, o templo, a espiritualidade, mas agora ele começa a inovar, mas também a cuidar do tradicional. Quando ele chama para si os sacerdotes, os levitas, o sistema cultural da época, que coisa que não havia mais acontecido antes, começa então novamente a ser trabalhado, e isso começa a ser algo feito por Neemias, mas ao mesmo tempo ele começa a ter outros tipos de liderança. Ele aprendeu isso fora de Jerusalém. Ele aprendeu isso em um período que ele não estava em Jerusalém, e ele começa então a fazer um tipo de democracia, ele começa então a fazer algo que é interessante ser percebido, mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Neemias começa a usar duas coisas interessantes, entre o que é tradicional e o que é inovador. Mas ele percebe o que é essencial. A essência é a espiritualidade, o culto, não pode ser perdido. O que é tradicional nisso? Vêm os levitas, vêm os sacerdotes, está tudo aqui, eu não vou ler para vocês, mas vocês podem ler depois. Ele escreve os nomes de todos os sacerdotes, de todos os levitas, e determina suas funções claras do que eles deveriam fazer. Mas ele chama chefes de família também para a administração da cidade. Ele faz algo inovador, mas mantém também um pouco da sua tradição. Diante disso, nós temos uma grande dificuldade nos nossos dias. Eu e você temos dificuldade. Temos dificuldades com o que é inovador e o que é tradicional. Porque nós fomos ensinados a sermos muito mais tradicionais do que inovação. Preste atenção, o tempo mudou. Foi exatamente a mesma reflexão que Neemias fez. Opa, não é mais o mesmo tempo do rei Davi, não é mais o mesmo tempo dos outros reis, é uma nova época, é um novo momento. Hoje também é um novo tempo. É um novo mundo, é um novo normal. Hoje eu e você precisamos nos acostumar com um culto presencial e com um culto online. Hoje eu e você precisamos nos readaptar com a máscara na nossa face. Hoje eu e você precisamos nos readaptar, mas o que é tradicional e o que é inovador e o que é que isso eu preciso ponderar? Preste atenção, vamos pensar claramente aqui. Irmãos, tradicional, por exemplo, é estarmos num culto presencial.
Inovador é você ficar em casa assistindo o culto. Mas, pastor, o que é essencial? Essencial é você vir para a igreja. Você pode ficar em casa? Pode. Deve. Quando você não puder vir para o culto? Quando você tiver dificuldades de vir para o culto? Quando você tiver impossibilitado de vir para o culto? Nós não podemos trocar esse momento aqui, porque somos pedras vivas e nos ajuntamos para glorificar a Deus. Eu e você precisamos estar aqui. Mas o mundo mudou, então precisamos nos adaptar. Você pode ficar em casa? Pode. Mas o essencial é estarmos aqui. Se fôssemos olhar, irmãos, para o culto, se fôssemos olhar para o nosso trabalho, se fôssemos olhar para a pregação da palavra, vamos lá, é importante nós aprendermos certas coisas. Sim, é importante você ler sobre finanças, é importante você ler sobre medicina, ou estudar sobre outras coisas, até mesmo sobre psicologia. Pode, deve, se você tem aptidão, se você tem habilidades para essas áreas, se especialize, estude. Deus pode usar a sua habilidade, Deus pode usar você também no reino de Deus sobre isso. Mas preste atenção, eu posso ter essas coisas, mas não posso deixar de ser orientado pelas Escrituras. O que acontece nos nossos dias hoje, as pessoas têm usado da inovação. Eu vou colocar uma palavra para me escutar. Aí você não vai ler a Bíblia. A frase que geralmente nós ouvimos hoje é: eita, Deus falou comigo. Como foi que Deus falou comigo? Pai, Deus pastor, Deus usou aquele pastor para falar. Como? Eu botei uma mensagem no YouTube. Eu lembro de uma frase que eu vou repetir aqui, que é interessante. Um certo pastor disse assim: irmãos, o que é melhor, você comer um pão quentinho, saindo da chapa, ou você comer um pão duro? Ninguém desconfia, ninguém erra. É melhor um pãozinho, saindo da chapa, quentinho, com aquela manteiga bem gostosa. Me lembre para me chamar, para me comer com você. Ninguém gosta de pão duro, irmãos. Mas aí o que é que acontece? Os pães quentinhos, ele disse, estão sendo pregados nos cultos de domingo, presencial. E aí nós estamos deixando de ler de ler também a mensagem como um pão quentinho, todo dia de manhã, quando nós pegamos as Escrituras, oramos e lemos, para estar ouvindo mensagens que já foram mensadas. Eu não vou dizer que Deus não usa essas mensagens, irmãos. Deus usa. O problema, irmãos, é que nós trocamos o tradicional pelo inovador. Deus vai usar essas mensagens gravadas, assim como nós estamos gravando essa. Deus poderá falar com pessoas, não sei quanto tempo depois, pode usar, mas eu quero chamar a sua atenção para dizer uma coisa: não se aparte da leitura da palavra. Não se aparte das práticas essenciais. Inovar é bom e é preciso, mas não podemos também trocar certas coisas. Mas deixa eu falar agora de um aspecto tradicional que atrapalha o inovador. Às vezes, irmãos, chegamos em determinadas igrejas e percebemos que tudo mudou. É necessário prestarmos atenção na nossa cultura. Como Neemias olhou para a cidade, ele percebeu as mudanças e, precisa então de algumas mudanças. E ele fez as mudanças. Mas existem igrejas, irmãos, pessoas que estão vivendo no passado. Porque nós fazemos assim, da mesma forma, há 30 anos. Aí tem um grupo de pessoas idosas na igreja. A geração mais nova
não quer estar com esse povo, porque eles não entenderam que certas coisas precisam mudar. O problema, irmãos, é que mudança, ela é dolorosa e dói. Precisa ter uma interação entre a geração mais velha e a geração mais nova. E todo esse movimento não é muito fácil. Precisamos da orientação do Espírito Santo. Eu queria chamar a sua atenção para perceber que hoje é necessário inovar, mas também é necessário ser em alguns aspectos tradicionais. É necessário olhar e dizer assim, o que é tradicional que pode ser mudado e o que é inovador que eu não preciso. Neemias, ele, com sua habilidade, ele conseguiu levar aquele povo a prestar atenção, mudando o governo, mudando a espiritualidade das pessoas e levando aquele povo a uma grande celebração de alegria. Olha comigo o texto, o verso 43 que nós lemos do capítulo 12. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouvia até de longe. O que é que está acontecendo aqui? Neemias, ele traz o povo para a cidade, ele muda a administração, ele inova a administração, e agora ele conclama o povo para uma grande celebração, para um marco histórico. Ele diz, nós vamos fazer uma caminhada, olha só, uma caminhada com todos os instrumentos de cânticos, com todos os coros, com todas as possibilidades que a gente pode fazer, e vamos rodear a cidade por cima dos muros para dedicar os muros a Deus, para consagrar esses muros a Deus, para glorificar a Deus pela conquista. Ele termina o que ele foi fazer naquele lugar. Ele termina agora, e na mente dele não era apenas os muros, na mente dele estava o muro, estava a espiritualidade do povo, estava o templo, estava a cidade, e agora ele conclui tudo isso, e ele diz, agora é necessário celebrar. Vamos celebrar. E a alegria era tão contagiante que as outras cidades ouviam o grito de alegria. O que me chama a atenção, irmãos, é que essa prática ela é inteiramente necessária. Celebrar pela vitória, celebrar pelas conquistas, celebrar pelo batismo, celebrar pela nova conversão, celebrar pelas decisões, celebrar por coisas que nós ao longo da vida conquistamos. Será que você para celebrar a vida? Será que você para celebrar a conquista de um filho, a conquista do seu filho na faculdade? Nós muitas vezes olhamos apenas para os aspectos espirituais, mas preste atenção, eles aqui estão celebrando a Deus porque eles concluíram um processo, eles concluíram um planejamento, eles concluíram aquilo que no intento do coração de Neemias Deus havia colocado. Há sonhos, irmãos, nos nossos corações que precisam ser efetivados, e quando Deus colocar você em condições de fazer isso, não se cale, celebre com alegria. Hoje, nós não celebramos com alegria. Muitas vezes, irmãos, não celebramos.
Isso aqui me chama a atenção porque às vezes é necessário nós lembrarmos com marcos históricos do que Deus tem feito no nosso meio, do que Deus tem feito nas nossas vidas. E não necessariamente apenas como uma festa tão grande como essa, mas às vezes apenas você e seu esposo, apenas você e sua família. Refletir sobre as decisões, sobre as conquistas. Se alegrar com Deus e com aquilo que Deus tem dado para você. Grandes vitórias, grandes conquistas, realizações de um sonho. É extremamente necessário fazermos isso. Eu e você somos motivados, conclamados a prestar atenção naquilo que Deus tem feito na nossa história hoje. Voltando para a nossa vida normal. Olhando para tudo isso que Neemias fez, eu volto para a primeira pergunta que nós iniciamos essa palestra. Quem é que tem te influenciado? Qual é a figura pública que mais tem te influenciado? Qual é a pessoa que tem, com o seu caráter de vida, lhe instruído? São pessoas mais próximas ou são pessoas mais longe? Eu pergunto mais, quem é a pessoa que escuta as lamúrias do teu coração? Quem são? Com quem nós temos tido o processo de discipulado? Como nós estamos diante de Deus? E aí eu pergunto não só numa perspectiva agora humana, de mentores, de discipuladores, mas também dentro de uma perspectiva diante de Deus. Será que realmente eu tenho confessado os meus pecados diante de Deus? Será que eu tenho realmente as Escrituras como regra de fé e prática? Ou apenas eu tenho visto as habilidades das pessoas e também tenho dado força às minhas habilidades? E eu vou dizer uma coisa, irmãos, suas habilidades são extremamente importantes. Elas vão contribuir aqui no reino de Deus. Eu me lembro de uma história que eu estava lendo, de uma jovem atleta de alto nível, e ela se converte em uma determinada igreja. E essa igreja era uma igreja pequena, que precisava de processos dentro da própria igreja, que não percebia a habilidade daquela moça, não apenas como atleta, mas também com as pessoas que não eram crentes, mas que ela estava no meio delas. E aí aquela igreja diz assim: epa, vem cá, eu preciso de você na parte administrativa da igreja. Matou a mulher. Porque ela precisava falar do evangelho, das conquistas que ela estava tendo naquele lugar, para que novas vidas pudessem estar sendo alcançadas. Então, o movimento da igreja é sempre sermos capacitados aqui para atuarmos lá fora. Mas você chega aqui, como é que você está? Quem são os teus líderes? Quem são aqueles que te influenciam? Quem são aqueles que você pode confiar? Quem são aqueles que você pode orar e chorar? Particularmente, nós temos tentado promover ambientes de grupos pequenos para que você possa ter amigos, relacionamentos saudáveis e compartilhar de necessidades. Líderes que estarão muito mais próximos até mesmo do que eu de você. E que vínculos possam ser criados e nós começarmos então a termos um processo de discipulado. Inovar é preciso.
Estamos vivendo um novo tempo, então é necessário inovar. O que é que nós estamos inovando? O que é que nós estamos mantendo como tradição? Existem coisas que precisam ser tradicionais e não podem ser mudadas, mas existem tradições que já ficaram no passado. Eu não vou para São Paulo de burro, nem muito menos de carro. Eu posso até ir de carro, mas hoje, se eu puder ir de avião, eu vou de avião, porque inovar é preciso. Eu estava ouvindo na rádio esses dias que agora, futuramente, o inovar está chegando na rede de avião, que diz assim, olha, não vai ter mais piloto, porque o avião vai ser autônomo. Eu digo, essa inovação eu não estou querendo, não. Deixa só para as cargas. Você percebe que existem coisas que a gente pode dizer, não? Não. Mas inovar é preciso. Eu preciso, então, perceber que qual é o ponto em que nós podemos melhorar e o que é que precisa ser tradição que não pode mudar. A palavra é uma delas, a oração é outra, a comunhão, o culto, isso precisa ser melhorado. Agora, como podemos flexibilizar isso nas nossas vidas? Por fim, eu e você temos celebrado a vida, a nova vida com Deus. O que é que tem gastado mais o teu tempo? São as contas para pagar? As enfermidades? A pandemia? Será que você celebra o momento que você está com seu esposo? Será que você celebra o momento que você está com seus filhos pequenos? Será que você celebra o momento que está com o culto? Preste atenção, hoje, muitas vezes, por causa da inovação, nós estamos colocando o culto do lado. Você percebe? Nós não estamos celebrando. Muitas pessoas estão trocando pela inovação. Eu e você precisamos celebrar o cuidado de Deus. Nós cantamos aqui, nosso Deus, soberano, criador. Ele é o governador de todas as coisas, e Ele continua governando as nossas vidas. Deus não perdeu o controle da nossa história. Mas quando eu e você, irmãos, estamos apenas aqui com as nossas habilidades, sem celebrar e sem ter aspectos tradicionais, eu tenho uma vida morta dentro da igreja. Eu não contribuo. Eu não adoro com as minhas ofertas. Eu não dou valor ao culto. Eu não dou valor ao caráter e habilidade das pessoas que Deus tem colocado como presentes para a igreja, os líderes. Eu não honro as pessoas e nem honro a Deus. Então eu vou fazer de tudo para me gastar o meu tempo com qualquer outra coisa. Será que realmente eu tenho entendido quem é Deus na minha vida? E que mesmo em todos os processos fáceis e mais difíceis, Ele continua atuando em nós, e que mesmo em meio a todo esse processo, eu entendo que Ele está cuidando. Deus nos desafia hoje a prestar atenção no caráter das pessoas, a olhar para Deus, a prestar atenção nas inovações e nas tradições, a celebrar a vida e rever a minha espiritualidade. Vamos orar?